Olá, estamos aqui em mais um podcast do Instituto Mudita. Hoje nós vamos falar sobre os riscos psicossociais e como, isso ajuda a sua empresa a crescer. Então você que está empreendendo, você que está aí com a empresa em crescimento, fica com a gente até o final. Hoje não é um episódio básico sobre os riscos psicossociais e nem sobre cumprir a norma, Não é só como faz para cumprir a norma. O que a gente vai trazer aqui é o que pouca gente está olhando, Gerir riscos psicossociais do jeito certo vira uma alavanca direta de crescimento. Melhora a produtividade, reduz retrabalho, reduz turnover, diminui absenteísmo e devolve o tempo do empreendedor para o seu negócio. E no final, vocês ainda vão levar aí no final um diagnóstico de maturidade cultural para auxiliar vocês, vai dar uma visão bem ampla, bem legal sobre como está a cultura da sua empresa, que vai ajudá-lo na gestão desses riscos psicossociais. Está começando aí o nosso Cultura Empresarial em Movimento, um podcast do Instituto Mudita. Eu sou o Roberto, esta é a Luana. E aqui nós vamos conversar sobre as dores reais do crescimento e como a cultura, a liderança e a gestão de empresas em crescimento podem ganhar consistência e resultado através da cultura. E para começarmos aqui então o nosso bate-papo com a Luana, eu já vou começar aqui logo sem muitas delongas, fazendo a nossa primeira pergunta aqui. Quando a empresa cresce, Luana, qual é o problema raiz que faz os riscos psicossociais aparecerem? Esse podcast ele foi preparado com muito carinho, exatamente porque a gente vê aí que está um movimento de muitas informações sobre gestão dos riscos psicossociais e a gente tem um cuidado, de trazer aqui para o nosso cliente, para o nosso empreendedor, para as pessoas que estão com a gente, as pessoas que trabalham na área de RH, as lideranças, orientações do que de fato faz sentido. Porque eu acho que a grande questão que a gente está vivendo é que está se olhando essa norma, essa nova exigência, que na verdade não é nova, ela já existe, ela só ficou mais, digamos assim, firme na checagem, na verificação, como algo ruim para o negócio. E quando a gente está falando de empresas em crescimento, isso não é ruim para o negócio, porque pelo contrário, a hora que você avalia os riscos psicossociais da sua empresa, você consegue identificar causas primárias do que de fato está gerando a perda de produtividade que você está vendo lá, o desgaste emocional, entendeu? Os talentos que você está perdendo, as pessoas que estão deixando de trabalhar. Então, essas consequências que o empreendedor em crescimento, ele acaba vivendo mais, a avaliação dos riscos psicossociais vai na causa e na raiz. E aí, conectando com a sua pergunta, por que isso é tão relevante para as empresas que estão aí crescendo, É porque quando a gente está nessa fase de crescimento, que pode ser acelerado ou um crescimento mais contido, independente disso, a gente começa a ter o quê? Uma alta venda, uma alta produção e gestão para entregar essa venda, aquilo que foi comercializado para o cliente, só que ao mesmo tempo o direcionamento para a gestão, para a melhoria dessa gestão, para sustentar e suportar esse crescimento, muitas vezes ele não acontece. Então é como se a gente tivesse dois contextos muito claros dentro da empresa. Você tem de um lado a empresa crescendo, aumentando o volume, olhando para o mercado, olhando para as oportunidades, mas por outro você tem uma estrutura enxuta ainda, porque ainda não foi gerida, não foi sustentada, profissionalizada, tentando dar conta desse crescimento acelerado que vai acontecendo. E aí, aonde que os riscos psicossociais entram nesse processo todo? É que nesse movimento de crescer e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura ainda, uma gestão informal e não profissionalizada, você tem o quê? As dores que vêm com esse processo. E as dores, elas estão diretamente relacionadas a o que causa o risco psicossocial. Então, é a equipe sobrecarregada, dando mais conta do que de fato é digamos, saudável, para o contexto tanto
como pessoa, como profissional dentro da organização, muito retrabalho, isso gera muito desgaste, uma liderança que acaba botando muita pressão, porque tem que vender mais, tem que entregar, tem que dar conta, e ao mesmo tempo uma gestão que ainda não supre tudo isso. E aí vai aparecendo várias questões de saúde mental. Então repara que não é, quando a gente fala de olhar para os riscos psicossociais, não é mais um problema no colo do empreendedor. Não, se a gente olhar de forma correta, é um caminho para identificar causas que podem potencializar o crescimento do seu negócio. E isso tudo que você falou, ele vai aumentando essa pressão em cima das lideranças, em cima do próprio empreendedor. E aí, como é que essa pressão, né, ela acaba desorganizando a empresa por dentro? Essa pressão, né, que vem do aumento de trabalho, aumento de vendas. E aí, quanto mais você vende, mais você quer vender, mais você encontra os caminhos e as oportunidades para vender. Então, ou seja, isso potencializa muito. Em contrapartida, do outro lado, essa liderança vai colocar essa pressão nessa equipe para eles entregarem mais do que eles dão conta de entregar ou do que a empresa tem de estrutura para entregar. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir ver o quê? Vem a sobrecarga, vem a questão... Esses pontos que eu até já coloquei na primeira pergunta. Mas exatamente. Virando regra. Então, aí é aquela questão assim, o que você começa a enxergar como sinais de que você está indo para os riscos psicossociais, né? Os sinais são, você tem hora extra que deveria ser, digamos, algo esporádico acontecendo o tempo todo, né? Pessoas que começam a faltar porque não estão bem. Então, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, a exaustão. Pessoas que, de repente, são tranquilas dentro do trabalho e começam a ter momentos de explosão, momentos onde ela sai um pouco do estado emocional natural dela. Então, são esses sinais que vai mostrando que tá demais, tá over, ou seja, o quanto está crescendo, está precisando necessariamente de estruturação. E foi muito interessante quando a gente mergulhou nesse assunto dos riscos psicossociais, porque o Instituto entendeu que para a gente continuar apoiando o nosso cliente como parceiro estratégico, nós precisamos entender e ser especialista nesse assunto. Por isso, hoje a gente é especialista devido a quanto a gente estudou o assunto. É por ver que isso está totalmente conectado com os desafios que as empresas em crescimento sofrem no dia a dia. Então, avaliar esses riscos psicossociais é avaliar os pontos que estão em desafio da sua empresa para que você continue crescendo e se desenvolvendo. Então, uma coisa não está desconectada da outra. E com base nisso que você falou agora, essa questão toda que a gente já vem se aperfeiçoando há muito tempo, né, nessa questão de riscos psicossociais, porque esse tema não se refere só ao setor de RH ou à gestão de pessoas, e sim a um olhar mais sistêmico da empresa como um todo. Muitas vezes a iniciativa de olhar para isso vai estar no RH, porque é ali que está muito, ou na área de segurança do trabalho, né? Depende saúde e segurança do trabalho que às vezes tem dentro da organização. Então, às vezes vai nascer ali, às vezes vai nascer no RH. Mas o que é importante é a gente ter esse olhar que para resolver, de fato, os pontos que nascem a partir desse diagnóstico, dessa identificação, a gente precisa olhar a organização como um todo. Porque as causas que nascem disso, elas são sistêmicas. Então, não que isso é uma coisa que começou a acontecer muito. As pessoas, às vezes, vinham conversar com a gente e falavam assim, mas um dos meus colaboradores está fazendo um processo com psicólogo, a empresa está fornecendo um aplicativo que as pessoas podem agendar com terapeutas, com psicólogos. Então, eu estou agindo de alguma forma para a saúde mental. Sim, não deixa de ser uma ação, né, que dá suporte para a saúde mental. Mas o ponto que a gente está trazendo aqui, que inclusive, né, Beto, a gente em contato, né, com o fiscal do trabalho para entender como que vai funcionar o processo de fiscalização, tudo, fica muito claro que o desafio ele está muito mais em construir um ambiente que seja saudável para a organização, ou seja, uma gestão que seja fluida, que de fato veja como as pessoas trabalharem de uma forma mais produtiva, com alta entrega,
com metas, mas de forma estruturada, organizada. Então, eu posso sim aumentar a produtividade, aumentar a entrega, aumentar as metas, mas dentro de um contexto onde eu também, de outro lado, eu ofereço a estrutura que essa pessoa precisa para fazer isso. Eu comunico as mudanças que vão acontecer na empresa com antecedência, eu apoio as mudanças que vão acontecer, eu estruturo papéis, cargos, responsabilidades de cada um. Eu estruturo uma cultura bem definida para que as pessoas tenham autonomia de trabalho. Ou seja, é sistêmico. Por isso que não basta a gente olhar só como algo pontual. Ah, vamos lá. E isso muitas empresas, Beta, é interessante falar disso. Muitas empresas vão perceber isso, sabe quando? Depois que fizer o diagnóstico, né, de riscos psicossociais, aí eles vão ver os resultados e vão começar a falar assim, mas isso daqui não dá para resolver de forma pontual. Porque muita empresa também está colocando isso no mercado como, faz avaliação de risco psicossocial, que você já está resolvendo o problema, né? Já está começando a resolver o problema. E depois a gente faz uma campanha aí dentro, falando um pouco sobre assédio. Faz uma palestrinha. Faz uma palestrinha, né? Falando sobre o assédio, falando sobre a importância de um trabalho mais equilibrado e tal. Não é isso. Não é sobre isso que nós estamos falando, não é sobre isso que a norma está falando. O que a norma traz e o que nós empreendedores precisamos olhar o nosso negócio de uma forma diferenciada é entender que os riscos vão ser simplesmente uma forma de você identificar as causas que estão prejudicando a saúde do seu colaborador e, consequentemente, esse colaborador não está entregando alta performance. Porque se ele está com a saúde prejudicada, ele não entrega alta performance. E no final, quem está pagando o preço, além do colaborador, claro, é a empresa. Porque você está perdendo lucro, você fatura muito, ou seja, está vendendo, fatura muito, mas o lucro no final não vem. Você perde colaboradores que têm muito conhecimento, muita bagagem da empresa e depois você demora muito para profissionalizar, para encontrar outro profissional que substitua ele e entregue. Você, às vezes, tem uma equipe grande, mas só metade da equipe produz. A outra metade da equipe não produz, porque tem a ver com engajamento. Ou seja, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de resultado para o negócio diretamente. E esse é o mindset que o empreendedor precisa mudar. Ele precisa começar a olhar que vamos olhar, sim, os riscos psicossociais, vamos enfrentar isso de frente, porque isso vai me gerar lucro no final, isso vai fazer com que a equipe trabalhe com mais saúde e assim, consequentemente. Por isso que não tem como ser só um papo de gestão de pessoas. É um papo sistêmico, é um papo de olhar a empresa como um todo. Esse é o ponto que o Instituto Mudita quer reforçar aqui nesse podcast. E interessante você falar isso, porque uma pessoa-chave que vai ajudar muito o empreendedor a fazer toda essa estruturação interna, a fazer com que a empresa traga os resultados que ela precisa, sim, passa muito pelas lideranças. Sim. Né? E aí, uma pergunta que eu tenho para te falar é qual é o papel da liderança em toda essa estruturação que a empresa precisa fazer, em todo esse sistema agora de ambiente de trabalho mais saudável, né, para os colaboradores, para trazer todos esses resultados. Eu sempre falo que o líder, ele é o agente de mudança dentro da organização. Ou seja, é ele que, de fato, vai fazer a empresa que tem alguns pontos de gestão que estão causando os riscos, conseguir sair desse contexto e ir para uma empresa saudável. Então, acho que o primeiro passo, né, é a liderança assumir essa responsabilidade. Quando eu falo dessa liderança, eu estou falando do empreendedor também, né? Lembra que a gente sempre estimula, né, o empreendedor a se ver como um líder pertencente à organização e que tem um papel de ser multiplicador de cultura, de ser exemplo, de também cuidar da saúde dos colaboradores e tudo mais. A liderança que define, né, o ritmo de que isso tudo acontece passa Exatamente. Pela liderança. Exatamente, ou seja, se o ritmo da empresa é de crescimento e a liderança, ela pega esse ritmo e passa para a equipe diretamente, sem muitas vezes cuidar dessa informação, cuidar como a equipe tá para poder receber isso, o quanto eu estou dando estrutura para que essas pessoas entreguem aquilo que a empresa tá trazendo. Isso é pessoas, clareza, autonomia. Então, são pontos fundamentais que a liderança vai ter que olhar para poder resolver isso. Só que aí eu quero trazer um outro ponto, que é assim: o interessante da avaliação de riscos psicossociais é que, como a gente consegue ir na causa do problema, isso também traz mais clareza para a liderança aonde atuar. Porque quando você está numa empresa em crescimento, tempo é um recurso muito valioso.
né? Porque todo mundo já está com uma sobrecarga de atividades, muita coisa para fazer, a empresa está se estruturando. Então, saber aonde tem que atuar. Qual é o ponto-chave que você precisa investir mais ali? Porque é ali que está prejudicando a sua equipe, é ali que a equipe está se desmotivando, está se desengajando ou até está ficando doente e precisando sair da empresa. Você vai ser mais assertivo. Então, tem o papel da liderança de ser um agente de mudança, de entender que é responsabilidade dele puxar isso para ele. Tem também o papel de entender as causas e conseguir ir diretamente nos pontos das causas para poder resolver o problema. E tudo isso para ganhar agilidade, saúde da equipe, produtividade e resultado. Legal. E para a empresa começar a resolver essas questões, ela precisa abrir a escuta. Ela precisa ouvir os seus colaboradores. E que ponto que a empresa pode... Qual o erro mais comum quando a empresa tenta fazer, né, com que... para resolver esse problema, né? Que ponto comum ela pode... Ela é o erro mais comum. Só que eu quero aproveitar esse ponto aí para falar de algo que é muito relevante. A gente comenta muito isso no Instituto Mudita com os nossos clientes, que é toda vez que a gente abre escuta. O que a gente quer dizer com abrir escuta, né? Toda vez que a gente faz uma pesquisa de clima dentro da organização, ou faz um mapeamento de cultura, ou agora, né, faz uma avaliação de riscos psicossociais, o que a gente está abrindo? Um espaço para ouvir o colaborador, independente se é através de questionário, através de entrevistas, através de roda de conversa. A gente está abrindo uma escuta para esse colaborador. Só que o grande desafio dentro das organizações é que muitas vezes se abre a escuta, mas sem um planejamento de como trabalhar aquela escuta. Aí as informações chegam e aí o negócio paralisa. Então, quantas vezes a gente vê dentro das organizações pesquisas de clima sendo feitas, mas não sendo geridas e depois o colaborador vendo transformação. Então, é muito comum quando a gente chega nas empresas perceber um descaso dos próprios colaboradores em querer participar do processo, em querer se envolver, exatamente porque ele já respondeu outros questionários e não viu mudanças na prática acontecendo. Então, é um cuidado que quando a gente abre a escuta, a gente tem que estar preparado sim para ouvir o que eles vão trazer, gerar mudanças a partir do que ele está trazendo e prestar contas, quando eu falo, né? Que é trazer informações para o colaborador do que foi feito, mostrar para ele, porque nem sempre a mudança que é necessária, ela é tão óbvia. Então, às vezes, ela é sutil, ela vai acontecendo de uma forma sutil e a gente precisa relatar para o colaborador. Ó, lembra que você trouxe isso, a gente entendeu e estamos caminhando para cá, até criamos com você uma solução, porque é muito legal trabalhar a cocriação aí, e depois a gente colocou isso em prática, então você está vendo a mudança. Então, quando a gente fala de avaliação de riscos psicossociais, ele segue o mesmo padrão. O quanto é importante não só avaliar, mas também o que você vai fazer depois da avaliação. Então, o ponto de cuidado aqui é, você vai abrir escuta para o colaborador, tenha um plano, né, do que você vai fazer. Às vezes, você não vai ter o plano de ação ainda, é óbvio, porque você ainda tem que escutar para saber quais são os problemas que estão acontecendo. Então, quem estiver oferecendo uma avaliação de risco psicossocial já com um plano de ação e uma campanha, ele está com um pacotinho pronto. Ele está pegando uma coisa pronta e vai implantar na sua empresa, que necessariamente não... que a chance de resolver o problema é muito baixa, entendeu? De fato, o que ele precisa fazer primeiro? Ouvir os colaboradores através de questionário, através de perguntas, pesquisa, depende muito de cada empresa. E aí sim, a partir daquelas causas que surgiram, né, de severidade, probabilidade, quais foram os pontos críticos e altos, aí sim você vai criar um plano de ação. E aí sim você vai colocar tudo isso em prática, criando projetos de preferência com os colaboradores também e projetos específicos para aquela dor, que cada empresa tem uma dor. Não dá para pegar um pacotinho como, não, vai lá e assiste uma aula online sobre saúde mental, você já resolveu seu problema. Você não resolveu, entendeu? A causa do problema. Aí você tá fazendo só para proforme, né? Vou fingir que eu tô fazendo alguma coisa aqui, mas você não tá resolvendo e isso não vai te gerar no final resultado financeiro, lucro, engajamento, tudo isso que você precisa. Então, quando se abre a escuta, precisa ter esse planejamento, mas também quando se abre a escuta, a gente precisa preparar essa escuta. Ou seja, como que a gente leva isso para o outro de uma forma que ele veja que é um momento
não de avaliação de risco psicossocial. Muitos nem vão entender, ou se vão entender, já vê como um lugar onde é vitrine de reclamação, que eu falo, né? Já induz, né? Já acaba induzindo a uma resposta negativa, né? Já induz a uma resposta negativa. Uma das formas, como você comentou aí, de fazer essa avaliação é através de um questionário. É uma das formas, né? Tem questionário validado internacionalmente, aí como o questionário de Copenhague, e dali parte-se muito, né, serve até como base para muitos questionários que a gente tem visto aí no mercado, que alguns deles, né, praticamente induzem a pessoa a reclamar e descer o pau na empresa. Às vezes nem a pessoa nem quer, mas da forma como é feito o questionário... As perguntas induzem, né? A pessoa ficar procurando coisa na empresa. Achar pelo em ovo, né? Às vezes nem tem tudo aquilo, mas os questionários são tão agressivos no ponto de vista de tentar achar alguma coisa, né? Às vezes usam termos que, dependendo do público que você estiver trabalhando, a pessoa nem entende. Nem entende. Porque nem todo mundo dentro de uma empresa está preparado para entender o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, qual a diferença de uma coisa para outra, o que é uma violência, uma agressão, qual a diferença disso para um assédio moral. E às vezes você faz uma pergunta... específica sobre assédio moral ou específica sobre assédio sexual e a pessoa não vai saber responder aquilo. Porque ou ela vai responder com o que ela acha que é. E no fundo não é a mesma coisa. Então a gente precisa levar a pergunta para dentro do contexto do colaborador, de forma que para ele faça sentido, seja fácil primeiro responder, até porque é um questionário longo, né, gente? Não é um questionário que você faz lá com 10 perguntas. Então a pessoa já vai ter que ter uma dedicação de tempo. Da NR1. E é interessante, você falou agora dessa questão do assédio, por exemplo, que me veio aqui. Eu mesmo vivenciei isso numa empresa que eu trabalhei. A gente vivenciava todo semestre assédio moral na empresa e a gente não sabia que era. E todos os que estavam ali eram, no mínimo, mestres e doutores, ou seja, pessoas com nível de instrução alto, e nós não identificávamos aquilo como assédio. Então, você imagina você fazer uma pergunta direta de assédio moral, assédio organizacional para um pessoal mais operacional. Será que eles vão entender de fato aquilo? Será que eles sabem o que é? A gente não sabia, a gente tinha aquilo todo o tempo, toda hora. Né? De forma, olha, vocês não fazem muitas parcelas para frente não, porque todas as empresas estão mandando embora, aqui não é diferente. Pô, se isso não é assédio, o que era? E a gente não entendia aquilo. Não, isso é assédio, não envolve o assédio moral, mas envolve o assédio moral organizacional, Exato. Né? Porque a empresa fazia essa cultura da insegurança, a cultura do medo, a cultura de ser mandado embora. Então, só que é exatamente isso. A gente precisa sempre adaptar o questionário à realidade do que o colaborador vai conseguir compreender aquilo. Porque senão a gente também não obtém informações verdadeiras. Porque a gente precisa, quando a gente aplica uma avaliação de risco psicossocial, a gente precisa ser neutro. A gente não pode entrar de uma forma ali onde a gente induz já a pessoa a criar coisas que às vezes nem existe ou ele acha que existe dentro daquele contexto, assim como a gente também não pode fazer um questionário que não aborde todos os temas e que não levante causas específicas de risco psicossocial que estão lá. Então, o Instituto Medita investiu bastante tempo na criação da nossa avaliação, exatamente porque a gente quis ser neutro para que a gente consiga, de fato, ter os resultados. E a gente já está tendo resultados muito positivos do quanto está sendo funcional, do quanto isso está mostrando as causas. E é muito interessante porque a gente, óbvio, começou com a aplicação com os nossos próprios clientes e foi impressionante o quanto as causas que vão surgindo ali nos riscos psicossociais acabam sendo muito alinhadas com as causas que nós mesmos vamos encontrando dentro de um mapeamento da cultura organizacional. Então, é impressionante como uma coisa valida a outra. Então, assim, precisa sim ter o cuidado. Então, quando você for contratar uma empresa para cuidar, né, da saúde mental da sua organização, dessa gestão dos riscos psicossociais, faça perguntas, entenda como é o questionário deles, para que você não fique exposto, né, a riscos que às vezes nem existem. A gente quer o quê? A verdade, né? A gente não quer criar histórias, a gente quer a verdade. E realmente resolver, né? Resolver o ambiente da empresa, não simplesmente atender a norma. Que também, obviamente, é importante, mas uma vez atacando a raiz do problema, você também está atendendo a norma. Você também atende a norma e atende a necessidade da organização. Porque não é só... A gente não faz isso para, né, as leis trabalhistas, para o regulamento e tudo mais. A gente faz isso porque é bom para o negócio também. E é bom para as pessoas que estão no negócio.
E uma vez identificado, né, e você escolhendo a forma mais adequada para fazer essa avaliação dentro da sua empresa, o que escolher primeiro, né? Para não tentar, vamos agora tentar resolver tudo. Não, acho que dica você dá? Como escolher, né? O que atacar primeiro? Como que a gente faz para ir resolvendo as questões mais críticas que porventura aparecerem? E esse ponto é fundamental, ainda mais quando a gente fala de empresas de crescimento, né? Que, como eu disse, empresa de crescimento, tá todo mundo já sobrecarregado, já tem um crescimento acelerado, então você ir nas causas é fundamental. E isso é uma coisa que a gente está observando de forma muito positiva na avaliação dos riscos psicossociais, porque ele identifica isso muito claramente, ele traz tanto a severidade quanto a probabilidade, né? Porque a gente, na verdade, o questionário ele traz a severidade, a probabilidade a gente vai se aprofundar com o conhecimento ali do cálculo, mas também com, no futuro, antes de plano de ação, um entendimento mais profundo. Então, a partir do momento que você identificou quais são os pontos que, digamos, são mais críticos, né? Então, lá na matriz de risco psicossocial vai sair o que está em médio impacto, né? O baixo, médio e alto impacto, até o crítico. Óbvio que a empresa vai começar ali pelo alto e pelo crítico. Não adianta querer resolver tudo ao mesmo tempo, porque não resolve, ainda mais numa empresa de crescimento que tem um excesso, né, já de informações. Então, a gente precisa ir no ponto. E aí, atacar, sim, o ponto crítico e o ponto de alto impacto, mas antes de criar um plano de ação, antes de ir para a implementação e depois, né, para o processo contínuo de melhoria, precisa conversar com as pessoas para entender mais a fundo, porque o questionário nunca vai te dar toda a informação. Ele faz o quê? Você identificar onde que está o ponto-chave para você tratar. Depois você vai ter que entender através dessas pessoas o que de fato está acontecendo dentro da organização, né? E aí sim você criar planos de ação e projetos de implementação específicos para isso. Aí que está o ponto-chave que o Instituto Mudita bate na tecla. Não adianta ser produto pronto, não adianta ser campanha. Eu tenho aqui uma plataforma de cursos online sobre saúde mental. Ele potencializa, ele ajuda, mas ele não resolve o problema de fato se não for algo personalizado para o que a empresa precisa. E esse é um diferencial nosso que a gente está olhando com muito cuidado. E qual que é o ganho para o negócio e para o empreendedor quando isso é feito de maneira correta? Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Acho que a gente olhando até pelo próprio questionário, né? O que ele avalia. Então, vamos supor que um dos pontos seja sobrecarga e que o ponto crítico que saiu naquela organização, que é muito comum, tá, gente? Quando ela está na fase do crescimento, que um dos pontos que podem sair, sim, como fator crítico ou alto de risco psicossocial é a parte da sobrecarga. E aí a gente vai ter que atuar nesse ponto. Então, você identificou que é a sobrecarga. É muito legal porque a gente identifica isso por departamento também. Então, além de trazer um consolidado do que está acontecendo na organização, a pesquisa vai olhar por departamentos. Então, a gente vai conseguir saber aonde que está, por exemplo, a maior sobrecarga, se isso é geral na empresa como um todo, ou tem uma área específica que está sofrendo mais com isso e que a gente pode atuar mais nisso. Aí, nós vamos conversar com essa equipe para entender o que está acontecendo e como solucionar isso através de um plano de ação, pensando muito na cocriação. Porque quanto mais a gente envolve a equipe dentro do processo, mais ela se engaja a fazer as mudanças. Porque muitas vezes o colaborador pode pensar, isso eu tenho esse risco porque minha liderança é assim, porque a empresa é assado, porque a cultura é assim. Mas existe corresponsabilidade de todo mundo, né? É cada um que precisa mudar um pouco dentro desse contexto, a cultura da empresa, os líderes estratégicos da organização e o próprio colaborador, para que de fato a gente mude esse estado de sobrecarga, como, por exemplo, saber priorizar o que de fato é urgente, né? E o que a gente muitas vezes coloca uma pressão de urgência sem ser necessária. Entender melhor o que a gente está gastando tempo, que às vezes é burocracia, às vezes são coisas que não são mais necessárias, tá aí a tecnologia para nos apoiar e que a gente pode simplificar para que o colaborador se sinta mais confortável. Então, são coisas como essa que a gente vai olhar. Aí vocês começam a perceber que não tem como olhar para riscos psicossociais sem olhar para a cultura organizacional. Porque muitos dos riscos são causados pela cultura que está com características, digamos assim,
tóxicas, né? Vou pôr entre aspas, porque eu tô querendo dizer algo que tá prejudicando o ambiente, tá prejudicando o negócio e que precisa ir na cultura para ajustar a cultura, para depois ajustar o comportamento da liderança, para depois a liderança começar a atuar de forma diferente e o colaborador perceber lá na ponta essa mudança. Então tá vendo que não é um processo rápido também, né? Porque a gente tá falando de mudanças de comportamento, mudança cultural e atitudes diferentes na prática. Aí sim a saúde vai acontecer dentro da organização. É isso aí. Nós chegamos ao final. Ai, gente, dá para falar mais 3 horas. Dá para falar bastante disso. Talvez, né? Provavelmente faremos um outro, né? É um assunto que ainda vai ter muita informação para seguir. A questão maior é assim, a gestão desses riscos psicossociais estão aí, né? Já é obrigatório. A pergunta que a gente faz é se você vai fazer, né? Não é se você vai fazer, né? Você tem que fazer, é obrigação, né? É isso. Mas como fazer, né? Se você vai aproveitar este momento para fazer com que sua empresa realmente, né, use isso como um instrumento de gestão, de alavanca, de crescimento, ou se você vai fazer só para cumprir a norma. Então, aproveite este momento para fazer com que isto vire uma oportunidade de crescimento para sua empresa. Exatamente, muito bem colocado aí. E aí, infelizmente, vamos terminando aqui o nosso podcast. Mas vamos deixar um diagnóstico para eles? Vamos falar do nosso diagnóstico. Nós temos aí um diagnóstico que nós fizemos no Instituto Mudita para avaliação dos riscos psicossociais, olhando também com muito carinho, né, para essa questão do empreendedor, de uma forma bem isenta e tentando extrair de fato o que acontece dentro da empresa. Vamos fazer de novo esse final? Vamos fazer de novo o final? Léo, a gente vai fazer de novo o final. Mas não é o risco psicossocial. Não, é por isso que eu tô falando. Você tá indo para o outro Você caminho. falou risco. Não. É porque eu tô falando que... Porque, lembra, o diagnóstico vai ajudar nos riscos psicossociais, mas é o nosso diagnóstico de maturidade cultural, Beto. Se for diagnóstico, eu tava achando que você tá falando... Eu tenho aqui. É diagnóstico de maturidade cultural. Isso. Vamos fazer. Agora vai fazer pro final. Tipo assim, vamos voltar para... Lembra, pro final não ficar muito longo, que a gente tinha falado. É bem essa parte que você vai falar. Já que temos que fazer, que é obrigação, vamos, tipo, né? Então vamos lá. Vou pegar daqui. Tá. Então, os riscos psicossociais estão aí, eles são obrigatórios hoje. Então, a pergunta que se faz, né, não é se você vai fazer essa avaliação, é como fazer e como transformar essa avaliação, né, para impulsionar o crescimento da sua empresa. E para ajudá-lo nisso, nós vamos deixar aí no link aí do podcast uma avaliação do Instituto Mudita de maturidade cultural. Né? Nós temos um diagnóstico de maturidade cultural que vai auxiliar vocês já a ter uma visão muito ampla de como está a cultura da sua empresa. A partir daí, vocês já, né, vão gerar vários insights de quais caminhos vocês podem já ir abordando e ir pensando a respeito para melhorar esse ambiente de trabalho dentro da sua empresa. O resultado ele der como baixa maturidade cultural, isso só reforça o quanto é importante cuidar dos riscos psicossociais, porque uma coisa está muito conectada à outra, e o quanto isso é urgente no seu caso, porque se antes cultura já era urgente, já era relevante, agora com os riscos psicossociais isso fica mais ainda latente. Então faz o teste e a gente está aqui para apoiar vocês. Se precisar agendar uma reunião, a gente conversa aí gratuitamente para explicar um pouquinho mais sobre o diagnóstico e também sobre a avaliação dos riscos psicossociais. É isso aí. Obrigada, gente, e até a próxima. Um abraço.